O uso da testosterona, tanto para homem e para mulher, cara. Fala um pouco sobre isso. Tanto testosterona injetável, como da tópica, que é aquele creminho, né? E da via oral também. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre terapia de reposição hormonal para homem e o uso de testosterona em mulheres também. Nós vamos falar da faixa etária de 20 a 40 anos, que é o que a gente está falando, né? Que é o nosso perfil de público aqui, está em pauta. O que você pode me falar sobre isso? Tudo. Sim. Tenta a sua visão como nutricionista e como atleta. Fitness, você é também. Você tem conhecimento sobre isso. Digamos que a pessoa não tem nenhuma deficiência, é isso. Ela quer usar para um fim estético. Testosterona para pessoas que estão com nível normal. Aí estou falando de homem, mas estou falando de mulheres também, jovens, mulheres de 40 anos. Hoje em dia, eu percebo que 50% fazem uso de testosterona. Isso para mim é um número... Sério, cara? 50%. Isso eu tenho no meu consultório. É um número alto. E preocupante. Gel ou... Tanto faz, injetável, gel. Por quê? Porque eu suspendo a testosterona antes de uma cirurgia. Tu tem que saber, né? Pergunto. É uma pergunta que está na anamnese de rotina. Cara, não tinha noção desse dado. Não, tem que suspender. Você tem que suspender a testosterona, seja via oral, injetável principalmente, e só pode voltar a usar depois de alguns meses. Para não causar danos até os inchaços, enfim, esse é outro assunto. Mas aí o paciente fica ansioso. Já posso voltar a tomar minha testosterona? Eu já posso ir lá na clínica que me prescreve a testosterona? Eu já posso ir na... Pô, tô perdendo massa magra. E às vezes a pessoa tá até mais bonita. É uma menina. Ela tá até mais bonitinha, com um corpo mais... Como falava-se na minha época, formoso e tal. Não, mas ela gostaria de voltar àquela velha forma antiga de testosterona. Então, isso é um negócio que me preocupa. Então, me preocupa mesmo no consultório. Por isso que eu tô te perguntando. Me fala um pouco sobre a testosterona que você está vendo na rapaziada, que eu digo, rapaziada é uma forma pejorativa de falar. Pessoal mais jovem aí, 20 a 40 anos, deixa para falar como forma de reposição para o gênero masculino no final. Mas na galera mesmo, o que você vê hoje em dia? Qual a sua opinião sobre isso? 99% do meu público é 100% natural. E quando a pessoa vem com uma ideia disso, eu sempre gosto de expor os fatos e eu deixo a pessoa tomar a decisão dela. E caso ela queira, eu falo, beleza, mas tu tem que ir no endócrino bom. E aí eu passo por isso para o profissional. Você indica o médico, um endócrino. O endócrino é o que cuida especificamente disso. Certo. Para ele poder fazer o melhor possível e minimizar ao máximo os danos, ver os exames anteriores, ver se eu tenho alguma tendência genética e acompanhar. Tentar extrair o máximo do mínimo, que seria o ideal, né? Em mulher, cara, eu nunca recomendaria o uso de testosterona, porque vai virilizar, né? E aqueles colaterais androgênicos que dão as características masculinas irreversíveis, né? É irreversível? Irreversível, muitos. Tá. Alguns são reversíveis. Né? Engrossa a voz. Isso aí não volta mais. Entre outros que a gente sabe também que é horroroso. Sei. Bem, e mudança na face também, né? Rosto quadradão e tal. Mudou já era. Tá. Aí pra mim, como cirurgião plástico, eu não acho legal. Tudo bem. É uma opinião própria minha, tá? Tem quem acha legal. Sim. É de cada um isso aí. Né? Às vezes a paciente me pede para ter ela tem um físico que eu acho muito bonito, ela quer botar um outro físico que eu não gosto. Eu não acho interessante, eu falo, ok, você que manda, vem para trabalhar para isso, a gente modifica para isso. Bem, então em mulher, cara, eu já pulo fora disso, eu sempre tento mostrar vários exemplos de várias meninas naturais com um corpão. E eu tenho incentivo para vocês, meninas, tá? Toda mulher reclama que o homem ganha muito mais massa do que a mulher, perde gordura muito mais fácil, principalmente para os namorados. Isso é uma verdade. Só que, segue incentivo para vocês. O ponto de parâmetro de um físico atlético bonito da mulher é muito mais fácil de atingir do que de um homem.
Um homem que tem um físico de um modelo da Abercrombie, que é um parâmetro de referência não exagerado, é um cara de 5, 6% de gordura com bastante massa magra, não é pouca, para ter aquele físico slim. Aquilo ali, cara, são no mínimo 3 a 4 anos de processo de booking, cutting, treino progressivo. Não é da noite pro dia, claro. Exatamente. Uma menina que é falsa magra, ela consegue em 6 meses, ou no máximo 1 ano, ficar com um físico lindo. Ele glúteo empinadinho, perna torneada, controle de cintura, porque não precisa de muito. O parâmetro é mais baixo. Sem o uso da testosterona. Natural. E fica muito mais bonito, né? Porque fica aquela coisa de verdade. Assim, Eu concordo com você. Exatamente. Respeito quem gosta do... Então, não precisa, mas é óbvio que o hormônio pode facilitar no início, depois pode te atrapalhar em várias formas. Então, principalmente na mulher, eu nunca faria isso, porque o custo-benefício em relação a ela virilizar, nunca mais voltar, estourar a espinha e ter umas colaterais, não vale a pena. No homem é um pouco mais fácil. Mas qual que é a minha recomendação? Cara, antes de tu pensar em usar alguma coisa, atinja o seu melhor físico natural. Por quê? Tem uma coisa que a gente chama, que é o seguinte: quanto melhor natural você é, melhor hormonizado você será. Porque quanto mais tempo de treino de força e quanto mais músculo você constrói, se já tem uma base boa, você vai ter muito mais receptor androgênico. Quando você utilizar o esteroide, o teu corpo vai conseguir ligar esse sítio e direcionar melhor e ter um resultado muito melhor, extrair o máximo do mínimo com menos colateral. Se o cara não tem nada, ele já começa utilizando, o corpo dele não tem tanto receptor e ele estoura para vários outros tecidos, inclusive próstata, e vai ter mais colateral para pouco resultado, ele queima uma largada. Então, antes de tudo, tenta sempre construir um físico natural, tá? Porque o natural é o que você vai conseguir ter saúde e longevidade e ficar com uma estética bonita. Agora, Bruno, meu sonho é ser que nem o Arnold, tipo, impressionante, é a minha vida. É o direito do cara. Teu direito. Aí eu explico os prós e contras. Se a pessoa tiver essa decisão, aí eu falo, cara, mas não faz merda sozinho. Vai num cara bom e faz o uso com ele, sabendo dos prós e contras. Esse profissional, você Esse é o indica, papel. o profissional que vai passar, vai prescrever, é um endócrino, pode ser um nutrólogo também? Sim. Tá. Então, um médico nutrólogo ou endócrino. Beleza. E específico nessa área, cara. Porque assim, não é um endócrino normal. Sim. Normal que cuidam de Diabetes. clínica da saúde, diabetes e tal. Ele não entende o suficiente disso. O cara específico mesmo na área esportiva. Exatamente. Porque tem muitos estudos, né? E práticas off-label ali, que não vai ter estudo com fisiculturista, assim, entendeu? Bruno, isso tudo que você está me falando é interessante, porque eu acompanho alguns canais de... Eu não sou fisiculturista, mas eu acompanho alguns canais que eu acho interessante o assunto. E hoje em dia tem a turma do natural versus... Fake Nery, né? Fake Nery, né? Aquele cara, como é o nome dele? Rodrigo Góes. Fake Nery, ele fica analisando, mas tem a turma do natural versus a turma do... Fica aquela guerrinha. Do não natural. Então, cada um segue a perspectiva que acha melhor. Mas então, para concluir aqui, que eu sei que tem um assunto, é um tema para um podcast só, né? Testosterona. Para concluir, você não indicaria, na sua opinião, para mulheres, que você acha que não há necessidade, jeito nenhum. Nunca. Para a mulher não ficar com traços masculinos, que você falou um nome que é a virilização da mulher. E para o homem, você acha que vale a pena iniciar o uso da testosterona depois que o cara já começou, ele já deu o seu máximo ali na... Eu acho que se ele não tem o objetivo de ser muito extravagante, impressionante, se ele não quer competir, nem só competir, mas se ele não quer ser exagerado, não vale a pena o uso, porque é dose dependente. Enquanto ele estiver mantendo aquela dose, ele vai ter aquele resultado. Quando ele tirar, vai ter aquele efeito sanfona, é uma ilusão, entendeu? E tem muitos malefícios, mas se ele realmente quer aquilo, ele sabe dos prós e contras e tal, e aí ele realmente quer fazer aquilo, antes de tudo, no mínimo, ele tem que ter uma base boa e sólida e procurar um profissional. Nunca por conta própria. Perfeito.